Bom dia, amigos da internet! Feliz Natal! Graça, paz, luz e entendimento das profecias para todos. Concluímos o capítulo 12 do Apocalipse na esperança de ocuparmos nas mansões eternas os lugares que foram perdidos por Lúcifer e pelos anjos que lhe seguem. Que Deus nos dê agora o discernimento necessário para entender bem esta questão, pois o combate ainda não terminou. E atenção! O último verso de Apocalipse 12 nos informa que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Precisamos compreender hoje o que Satanás está fazendo de pé sobre a areia do mar, isto é, fora do alcance da visão das populações em geral. Para isso, temos os 10 primeiros versos de Apocalipse 13. Vamos a eles. Estes 10 primeiros versos conduzem a um futuro combate de morte previsto para o nosso tempo, e no qual estamos inseridos. Há mais de 2 séculos, Satanás vem mobilizando sociedades secretas e movimentos filosóficos, visando acabar com os princípios que Deus estabeleceu sobre a terra, neutralizar o nosso trabalho de pregação das profecias e, finalmente, destruir-nos impiedosamente. Não podemos ignorar estes fatos. Sob este prisma, temos 2 movimentos mundiais em curso na Terra e que precisam ser bem compreendidos. De um lado, temos as operações de um Deus Santo que em silêncio vem cumprindo com os desígnios da sua vontade. Mas só podemos ver as agitações de um mundo impactado pelas desorganizadas, porém poderosíssimas forças do mal, agindo por meio dos ímpios. Sim, Apocalipse 13 nos revela uma luz radiosa conduzindo o mundo para o seu destino de glória eternal. Precisamos acreditar nisto para não tombar no terreno encantado do inimigo, lutando pelas transitórias paixões carnais e efêmero poder. Nossa prudência deverá ser ainda maior, uma vez que a palavra nos declara que Deus vai permitir um relativo sucesso das forças demoníacas. Apocalipse 13, verso 7. A fim de despertar seus filhos e levá-los a tomar uma decisão favorável antes do fechamento da porta da graça. Não deixará, todavia, de executar seus planos e de castigar os ímpios por meio de suas próprias mãos, conforme Apocalipse 13, 9 e 10. Em Apocalipse 13, 1, João vê o momento ainda futuro no qual um estranho animal selvagem sai do mar. Vi emergir do mar uma besta, que significa um poder mundial, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Apesar destas 7 cabeças e 10 chifres lembrarem o dragão vermelho, elas apresentam uma diferença marcante para definir especificamente o papado. Em vez de diademas nas cabeças, os quais representam os impérios mundiais do dragão em Apocalipse 12:3, elas apresentam nomes de blasfêmia. Esta palavra, blasfêmia, permite-nos identificar a besta papal com segurança, porque, segundo a Bíblia, o sentido desta palavra está ligado a uma pessoa comum que tem a pretensão de perdoar pecados, conforme Lucas 5:21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Na atualidade, o catolicismo ainda dispõe de uma rede mundial oferecendo essa bênção ao homem caído em seus pecados. A Bíblia também considera blasfêmia
o fato de um ser humano se julgar como Deus, conforme João 10, verso 33. Responderam-lhes os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa é outra falsa pretensão papal que tem sido defendida ao longo de toda a história. Assim, por suas posturas, fica claro que esta primeira besta que sai do mar é o papado, e não tem como errar. Como as características desta besta são as mesmas da besta revelada em Apocalipse 17, verso 3, podemos nesta passagem encontrarmos o significado das 7 cabeças e dos 10 chifres coroados. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Roma é conhecida mundialmente como a cidade das 7 colinas. São também 7 reis. Ora, podemos contar 7 reis com coroas na cabeça a partir de 1929, quando os papas passaram a ser reis outra vez. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Apocalipse 17, verso 9 e 12. Os 10 chifres coroados que aparecem na besta que sobe do mar são, portanto, 10 reis que ainda hoje não foram instituídos oficialmente, mas será por meio deles que Satanás pretende energizar a primeira besta que aparece em Apocalipse 13. Assim, com metas de longo prazo, um passo após o outro, o dragão vermelho vem consolidando a sua última cabeça, com capacidade para lutar e vencer os restantes dos filhos de Deus, que neste ínterim já se encontram mobilizados, preparando o caminho para a volta de Jesus em glória e majestade. Este é o contexto para o qual o dom profético foi disponibilizado, visando dar sabedoria aos justos para se defenderem das falsas interpretações da Bíblia que serão usadas para unificar as nações contra eles. Apocalipse 13, verso 2, continua caracterizando o papado dizendo: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esta besta composta que emerge do mar representa a Roma eclesiástica, a 5ª cabeça do dragão, a quem Satanás espera sair do mar para lhe dar o seu trono e grande autoridade. Isso é possível porque o dragão é representado neste mundo pelos reis, príncipes, governantes e pelos ímpios de uma forma geral. O leopardo, o urso e o leão constituem, na ordem inversa, uma referência às bestas pagãs anteriores, citadas em Daniel 7, Babilônia, Medo-Persa e Grécia, as quais lograram imprimir nos 4º e 5º impérios mundiais suas características culturais e religiosas. Estas características foram mais marcantes com relação à cultura grega, aludida no corpo do leopardo, a qual é vista de forma mais expressiva na Roma pagã, ou imperial. E a cultura religiosa da Babilônia, representada pela boca do leão, refere-se aos sábios, magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, relacionados em Daniel 2, versículo 2, que fugiram às pressas para Roma após a derrota babilônica para os medos e persas, que por sua vez foram simbolizados pelas patas do urso. Lá em Roma, há séculos, esta cultura religiosa pagã logrou infiltrar-se no cristianismo, dando origem à Roma eclesiástica, que mantém a mesma estrutura espiritual até hoje. O diabo, no entanto, ao testemunhar o fracasso religioso desta besta na era medieval, a qual foi ferida de morte em 1798, conforme Apocalipse 13:3, e depois de assistir ao fracasso político da Revolução Francesa e de seus segmentos comunistas,
que constituíram a sexta cabeça perseguidora do povo de Deus, passou a desenvolver pacientemente um plano mais audacioso para colocá-lo em prática. Trata-se de um sistema religioso ecumênico, liderado pela Igreja Católica, que é a Igreja oficial da nova ordem mundial, a qual vem sendo dotada de autoridade suficiente para ser seguida mundialmente. Na sequência, a palavra ecumenismo foi forjada para incluir a ecologia, a degradação ambiental no esquema, pois para concluir a sétima cabeça da besta, dessa crista moderna, para que saia do mar, fez-se necessário associá-la a uma estrutura política mundial, a exemplo das Nações Unidas, para garantir-lhe supremo poder militar, conforme Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Assim, com metas de longo prazo, o dragão vem gerenciando a formação de sua última cabeça, a fim de usá-la contra os restantes dos filhos de Deus, que nesse ínterim já se encontram mobilizados para pavimentar, para preparar o caminho para a volta de Jesus em glória e majestade. Este é o contexto para o qual o dom profético foi disponibilizado, visando dar sabedoria aos justos contra as falsas interpretações da Bíblia, que vem sendo usado para unificar as nações contra os eleitos de Deus. E para conforto dos eleitos, o prazo para a besta exercer autoridade universal foi restrito em apenas 3 anos e meio, conforme Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esses versos já estão em vias de serem cumpridos, uma vez que a besta já tem aberto a sua boca em blasfêmias contra Deus. Ficaremos hoje por aqui. Curta, compartilhe e se inscreva para alcançarmos o maior número de cristãos verdadeiros. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.